Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina dos jovens. Nós estamos começando um novo trimestre e um novo estudo da lição dos jovens. Neste trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Levítico. O que as novas gerações podem aprender com esse antigo livro. E a lição que nós estudamos aqui na primeira semana, do dia 24 ao dia 30 de junho, logo na primeira lição, estudando sobre Jesus. E aí muitos podem perguntar, mas o que Jesus tem a ver com o livro de Levítico? O livro ali do Antigo Testamento, que compõe os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a gente aprendeu durante a semana que Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Então a Bíblia é um livro cristocêntrico, né? E o livro de Levítico não poderia deixar de ser diferente disso. Aqui a tirinha é muito interessante, né? Esse desenho aqui, que já traz pra gente alguns insights aí do que vai ser tratado na lição. Então vem falando aqui que Satanás prometeu tudo e entregou nada, né? Ele dialogando com Eva, fez ali uma promessa de que Eva seria como Deus, né? E só entregou miséria, só entregou pecado, destruição e morte. E Jesus prometeu tudo e entregou tudo. É muito interessante que nós estudarmos aí durante a semana essa primeira lição. A lição de domingo, inclusive, vem falando, né? Jesus em toda parte. E aqui eu destaquei alguns pontos. Jesus é o primeiro, o último e o melhor. Em tudo dentro da Bíblia. Foi Jesus quem deu a primeira promessa de redenção, tirou a primeira vida do cordeiro oferecido em sacrifício, disse a Noé como deveria construir a arca, andou e conversou com os patriarcas, guiou Israel na coluna de fogo, deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, apresentou a Moisés as orientações para construir o tabernáculo, encheu o tabernáculo com a sua glória em Êxodo e Levítico. Então Jesus, ele está em toda parte na Bíblia. Foi ele que coordenou todos esses eventos aqui, né, que nós mencionamos e que a lição aqui vem mencionando também. E ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia toda ela está repleta de Jesus Cristo, ela está cheia de Jesus Cristo. Então Cristo, quando fez a promessa lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, verso 15, né, que ele esmagaria a cabeça da serpente, o livro de Levítico, ele mostra, né, ali de forma simbólica, através dos ritos do santuário, a gente vai estudar bastante ao decorrer dessa lição, de que forma que Jesus faria isso. Então, através de símbolos, através de sombras, ali é o evangelho em símbolos, né? Então o livro de Levítico ele está cheio desses simbolismos e tudo no santuário aponta para Jesus, né? Os animais sacrificados, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os objetos ali do santuário, né? O candelabro, a pia, né? Com água, a arca da aliança, tudo ali aponta para Jesus. A lição de segunda-feira vem falando, né? O convite de Levítico. Em João 6, encontramos um poderoso exemplo de como Levítico ilumina as palavras de Jesus contidas no Novo Testamento. Falando a uma multidão, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso está em João, capítulo 6, verso 51. Então, quando a gente estuda o Antigo Testamento, o livro de Levítico e os outros livros do Antigo Testamento também, a nossa compreensão dos evangelhos e da missão de Jesus, ela fica muito mais clara. Então, quando Cristo ele diz que ele é o pão da vida, né, que desce do céu, o que isso já nos lembra, né? O pão que desce do céu. O maná, né, com que Deus alimentou o povo de Israel quando libertou do Egito e fez com que o povo andasse ali, caminhasse durante muito tempo no deserto. Então, Deus não desamparou o povo enviando o maná do céu, né, o pão que desce do céu. Então, você veja que tudo aponta para Jesus. Então, Cristo ele disse que ele é o pão que desceu do céu, né? O pão vivo. Em outra parte está dizendo aqui, eu sou a oferta de cereais e o sacrifício pacífico, sou eu quem torna possível que você fique em paz com Deus e lhe dê
vida física e espiritual. Aqui na lição de segunda-feira vem mencionando que aquelas ofertas de cereais, né, elas também representam a Jesus, eram ofertas de paz, né, que os israelitas faziam e que simbolizava Cristo também. Então é somente através de Jesus que nós podemos ter paz com Deus. É através de Jesus, o pão que nos alimenta, que nos sustenta e que nos livra do pecado. Então veja que tudo ali representa a Jesus Cristo. Inclusive a lição de sábado, nós temos ali o texto-chave, né, nessa parte de cima aqui. E eu não sei se vocês leram aí o texto-chave, mas é o livro de Levítico do capítulo 1 até do capítulo 1 até o capítulo 7. E ali a gente vê, né, as ordenanças de Deus de como deveriam ser feitos os sacrifícios. A lição aqui de terça-feira, o título é Desaprendendo Demonologia, né? O que seria isso? Satanás convenceu as nações pagãs de que o Criador se irrita facilmente, mas agrada-se com a dor e o sangue. Sendo assim, milhões de pagãos achavam que os seus supostos profetas e mestres lhe ensinavam sobre teologia, quem é Deus, quando na verdade ensinavam sobre demonologia. Então o povo de Israel, o povo de Deus, ficou cativo no Egito durante muito tempo e eles aprenderam essas religiões pagãs que ofereciam sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. E ali eles tiveram, depois que foram libertados por Deus, né? E Deus instituiu ali, Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo conforme a planta que ele mostrou. E ali ele deu então as ordenanças do santuário e os sacrifícios dos animais, mostrando que, ao contrário do que diziam, né, as religiões pagãs, né, que ofereciam sacrifícios, até sacrifício de seres humanos, né, para poder aplacar a ira dos deuses, ao contrário disso, é Deus que se sacrificaria para poder salvar o ser humano. Então você veja a distinta diferença que tem das religiões pagãs, da religião cristã, da religião que o nosso Deus instituiu. Então todos aqueles animais que eram sacrificados estavam mostrando ali para as pessoas de que um dia Jesus Cristo viria para morrer no nosso lugar. A lição de quarta-feira, que diz aqui, todos os dias deveríamos nos maravilhar com o fato que, mesmo antes de nascermos, já havia provisão de salvação para cada um de nós. Seus pais sequer se conheciam e você já tinha um Salvador. Então a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, né? Então Cristo, antes mesmo de criar esse mundo, de nos criar, ele já havia se prontificado a morrer em nosso lugar em caso de queda, em caso de desobediência da parte dos seres humanos. E a lição de quinta vem falando o único. Cada tipo de sacrifício apontava para o amor eterno que Deus oferece ao mundo no Calvário. Assim como os 4 evangelhos do Novo Testamento, cada sacrifício de Levítico revela determinado aspecto de Jesus e permite um olhar sobre sua misericórdia e sua justiça. Então, o livro de Levítico nos mostra que os sacrifícios, eles deveriam, né, os animais que ali eram sacrificados, eles deveriam ser sem defeito. Então isso já mostrava ali que Jesus ele seria sem pecado. Aqui é uma parte que eu grifei, sabemos disso porque os animais designados por Deus para os sacrifícios tinham que ser sem defeito. Então isso já aponta ali para a natureza do Messias, né, do Senhor Jesus Cristo, que um dia viria ao mundo para se sacrificar em nosso lugar. Também diz aqui que ele seria um sacrifício. Então o livro de Levítico nos mostra o que aconteceria estavam mostrando ali, né, para os israelitas, o que aconteceria com Jesus. Ele seria um sacrifício. E olha que interessante, que quando Jesus, o Messias, ele veio, ele não foi reconhecido pela grande maioria dos israelitas, porque eles estavam esperando um herói nacional e não espiritual. Então, na cabeça deles, eles nunca imaginariam um Messias morto na cruz para salvar a nação do pecado e da morte, e não para restaurar Israel, né, para derrotar os romanos ali que estavam subjugando a nação. Então veja que quando a gente estuda a palavra de Deus de forma correta, nós entendemos corretamente a missão do Messias, né? E aqui está dizendo que ele carregaria os nossos pecados. Em ambos os casos, o sangue do animal carregava os pecados do pecador. Então o sacerdote ele levava o sangue do animal para dentro ali do santuário, lugar santo, né? E aspergia ali nas cortinas.
Então toda essa ritualística nos mostra exatamente de que forma que Jesus nos salvaria dos nossos pecados. E aqui também está dizendo que ele seria um aroma agradável. Em Efésios 5:2 e Filipenses 4:18 diz que nosso Salvador é descrito como um aroma agradável. Então realmente a lição dessa semana está muito boa, tem muita luz aqui para nós, logo no início ali dos primeiros capítulos do livro de Levítico. Então que você possa estudar a sua lição, que você possa estudar a Bíblia e não perca realmente essa oportunidade de aprender mais através da lição da Escola Sabatina do nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.